Então, bom dia mais uma vez, pessoal. Bem-vindos à aula de hoje, Instalações Elétricas Industriais. Hoje a gente entra na nossa última unidade, que é Proteção e Coordenação, ok? Partindo aí para a reta final, hoje, 1º de julho. Vamos, nosso último assunto aqui, tá? Proteção e Coordenação. Proteção e coordenação de instalações industriais, né? Para que o sistema de proteção atinja a finalidade a que se propõe, ele deve obedecer os seguintes requisitos básicos, né? O sistema tem que ter seletividade, coordenação e rapidez, né? Então, ele tem que ter esses 3 requisitos básicos, né? Para ele atingir a finalidade que ele é proposto, né? Questão da seletividade, o que é a seletividade? É a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada do circuito e retirá-la de serviço, sem alterar o circuito em condições normais, né? Então, né, em uma instalação elétrica, a gente tem vários circuitos, certo? Se a gente pensar aqui, questão de uma casa, em uma casa a gente tem vários circuitos aí. Daí o que acontece? Por exemplo, imagina que eu tive um problema no meu chuveiro, né? Deu um curto-circuito lá no meu chuveiro, o disjuntor caiu. Então, os demais cômodos, né? Os demais cômodos da casa, ele não pode ser afetado, né? O meu circuito de iluminação, o meu circuito de tomada, ele tem que continuar funcionando, né? O meu sistema ali, ele tem que detectar que o problema foi só naquele circuito e derrubar apenas aqueles circuitos. Os que estão normais vão continuar funcionando, né? Beleza? A mesma coisa em uma indústria, né? Eu tenho vários motores, né? Dei problema em um único motor, aquele circuito tem que derrubar, né? Cortar a energia só naquele motor defeituoso. Os demais ele tem que continuar trabalhando, beleza? Então, essa é a questão da seletividade. A coordenação é o ato ou efeito de dispor 2 ou mais dispositivos de proteção em série, de forma a atuarem em uma sequência de operação pré-estabelecida, garantindo a seletividade, né, da proteção, tá? Então, assim, né, quando você tem mais de um dispositivo em série, e esse dispositivo ele tem que atuar em uma sequência que ele vai garantir a seletividade, né? Ah, professor, o que é isso? Pensa da seguinte forma, imagina que eu tenho aqui, ó, o meu disjuntor geral, né? Meu disjuntor geral aqui e tal. Beleza. Aí desse disjuntor geral, né? Eu vou cair aqui num barramento, né? E aí, desse barramento, eu tenho vários outros disjuntores aqui, né, conectados aqui nesse meu disjuntor geral, tá? Certo? Então, pensa que aqui é o meu disjuntor geral, e aqui eu tenho, né, o disjuntor para o motor 1, aqui para o motor 3, aqui para o motor 2, né? Então, se você analisar somente o motor 1, vamos analisar aqui somente o motor 1. O caminho que essa corrente faz, né, para chegar no motor 1, né? Ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai vir passar no disjuntor geral, nessa fase aqui, vai lá para o motor 1. Ela vem aqui nessa fase de cá, passa aqui e vai lá para o motor 1. Então, ela passou para o disjuntor geral e passou pelo motor 1, vocês concordam? Então, esses disjuntores, eles estão em série.
né, o disjuntor geral, analisando somente, esquece o 2 e o 3, analisando somente esse circuito daqui, o disjuntor geral, ele está em série com o disjuntor do motor 1, certo? Então, por ele estar em série, o que que acontece? Né? O que que é a coordenação aqui? Né? Se eu tiver algum problema aqui no motor 1 e esse disjuntor cair, né, poderia cair o disjuntor geral ou esse disjuntor, porque está em série. Só que a coordenação ela é feita para isso, né? Eu tenho que derrubar esse disjuntor primeiro, né? E esse aqui eu deixo funcionando. Para quê? Para garantir a seletividade da proteção, né? Para não derrubar aqui esse e nem esse, certo? Então, mesmo os dispositivos estando em série, ele tem que ter essa coordenação, né? Que o ato é feito de dispor de 2 ou mais dispositivos de proteção em série, de forma a atuarem em uma sequência de operação pré-estabelecida, garantindo a seletividade da proteção. Beleza? Ficou claro? E a gente também tem aqui, né, a questão da rapidez, né? O que é essa rapidez aqui? Capacidade de resposta dentro do menor tempo possível, de modo a assegurar a continuidade do suprimento e a manutenção de condições normais de operação das partes normais, né? Então, é essa rapidez, né, que é essa capacidade de resposta dentro do menor tempo possível, tá? Para garantir, né, a continuidade e o suprimento e a manutenção das condições normais de operação das partes normais, né? Então, por exemplo, em um caso como esse aqui que eu falei para vocês, né, esse disjuntor aqui, ele tem que ter um tempo de resposta maior do que esse, né? Geralmente ele também tem ele vai suportar uma capacidade menor, né? Vamos falar aqui que esse disjuntor aqui, vamos chutar aqui que ele seja de 30 amperes, né? 32 amperes, né? Aqui eu tenho um de 25 amperes, tal. Aqui eu tenho um de 20, né? E esse aqui, ele vai ser um disjuntor maior, né? É que eu estou jogando valor baixo, assim, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem. Imagina que esse geral é de 63 amperes. De qualquer maneira, né? Se eu tiver uma corrente aqui nesse caso aqui, uma corrente de 40 amperes, esse aqui vai desarmar e o de 63 não, certo? Beleza. Mas e se o meu curto aqui for tão grande que chega aqui uma corrente de 70 amperes? Se eu chegar nessa corrente de 70 amperes, era para me derrubar esse e esse também, né? Porque tá acima da capacidade dos dois, né? Tá acima da capacidade dos dois. Só que aí que entra essa questão da rapidez. Aí esse dispositivo daqui, ó, ele tem que atuar com um tempo mais rápido para ele parar primeiro, né? E não derrubar o geral aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês, né? Então ele tem que, vamos falar assim, atuar aqui em 2 segundos e esse aqui em 3, né? Então essa diferença aqui de 1 segundo vai servir para ele cair primeiro, ele caiu, não derruba o geral, garante, e com isso eu garanto a rapidez, a coordenação e a seletividade. Beleza? Então esses aí são requisitos básicos aí para que a instalação atinja a sua finalidade, né? Bom, a gente tem aqui mais outros dois requisitos, que é a sensibilidade e a confiabilidade, né? O que é essa sensibilidade? É a capacidade de identificar uma condição anormal, né? Uma condição anormal que exceda um valor limite, ou de pick-up, né? Esse pick-up aqui, acho que eu tenho uma definição aqui para ele. Esse pick-up seria, né? Ele pode ser representado aqui
Pois. Ele pode ser representado aqui pelo símbolo I maior, né? Seria I maior. O que é esse I maior? Corrente de ajuste ou de partida, né? Que é a corrente de picape, né? É o valor de grandeza, que pode ser tensão, corrente, no caso aqui o I é de corrente, né? Para o qual o relé inicia a atuação, né? Então, esse picape, essa corrente de ajuste ou de partida, né? Para o qual o dispositivo de proteção ele vai iniciar a sua atuação, né? Então, por exemplo, você tem que ter, você imagina que você tem um relé, algum dispositivo de proteção. Você tem que garantir que no caso de um motor, ele não vai acionar na corrente de partida, né? Porque a gente sabe que o motor quando parte, a corrente vai lá em cima. Existem dispositivos para diminuir, né, essa corrente de partida, né? Porém, de qualquer maneira, em alguns casos, ela ainda é maior do que o I nominal, né? Então, esse limite, o dispositivo tem que ter essa sensibilidade de não atuar com essa corrente de partida, e sim depois que o motor, por exemplo, estiver rodando a plena carga, tá? Então, esse é o meu limite aqui de picape, né? Capacidade de identificar uma condição anormal que exceda um valor limite ou de picape para a qual inicia-se uma ação de proteção, né? Ele vai ter essa capacidade de, de identificar isso. É a capacidade de resposta dentro de uma faixa esperada de ajuste, ou seja, é a capacidade da proteção responder às sobrecargas e aos curtos-circuitos para o qual foi projetada, tá? Então, é corrente de ajuste de partida ou corrente de picape. Probabilidade, a confiabilidade, né? Essa confiabilidade, ela é a probabilidade de um componente, equipamento ou sistema funcionar corretamente quando a sua atuação for requerida. A confiabilidade, ela tem dois aspectos: confiança e segurança, né? Confiança é a certeza de uma operação correta, mediante a ocorrência de uma falha, e segurança é a certeza de não haver operação indesejada, né? Então, quando a gente fala de confiabilidade, a gente tem esses dois conceitos aqui, esses dois pilares, confiança e segurança. Então, para um sistema ser confiável, ter essa confiabilidade, ele tem que trazer essa confiança, que é a certeza que uma operação vai acontecer uma operação correta mediante a ocorrência de uma falha, e certeza que não vai causar uma outra operação indesejada, que essa falha, que essa falta, né, ela não atrapalhe outro circuito, né? Então a gente vê, né, que quando a gente fala dessa questão de um sistema elétrico e esses requisitos básicos, está tudo ligado, né? Um está ligado no outro, tá? Então, o circuito ele tem que ter seletividade, coordenação, rapidez, né? Sensibilidade e confiabilidade. Beleza? Alguma dúvida? Aqui ou tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, né, eu vou ter aqui, ó, quando eu falo de proteção, né? Limitações através de dispositivos de proteção. Eu tenho que fazer uma limitação. Quando acontece uma falta, né, eu tenho que fazer essa limitação. O que pode ser essa falta aqui, né? O que pode causar esse problema? Uma sobrecarga pode causar um problema na minha instalação, né? Que é a questão de um motor, por exemplo, com o eixo travado, motor rodando e o eixo dele está travado ali, a corrente dele vai começar a subir, ele vai começar a aquecer, né? E então ele gera essa sobrecarga. Então tem que ter um dispositivo para barrar essa sobrecarga, né? Que geralmente, né, é
é um relé térmico, né? Então, tá tudo ligado aqui, ó. Então, as faltas eu tenho sobrecarga, curto-circuito e sobretensões ou descargas atmosféricas, né? Então, essas faltas eu tenho que limitar elas através de dispositivos de proteção, que podem ser fusíveis de AZ ou NH, disjuntores, relés térmicos e para-raios, né? Beleza? Então, por exemplo, quando eu tenho uma sobrecarga, que é esse exemplo que eu dei, que um motor aí trava o eixo, ou tá trabalhando com uma carga acima da permitida, né? Ele começa a aquecer e aí o relé térmico ele tem que agir, né? Relé térmico, relé de sobrecarga, ele tem que agir, né? Para desligar, né? Por desligar esse motor, desligar esse sistema, para o motor não queimar, senão ele vai queimar ali suas bobinas, né? Seus enrolamentos, vai diminuindo a resistência, né? E o motor vai diminuindo a sua vida útil, tá? O curto-circuito, né? O curto-circuito é, por exemplo, eu tenho um curto-circuito ali entre fases e eu tenho aquela corrente, né? O curto-circuito é aquela corrente com grande amplitude que vai lá na casa dos K, né? 15 kA, por exemplo, alguma coisa assim, aquela correntezinha que ela tem um curto espaço de tempo, mas uma grande amplitude, né? Então eu tenho que ter a limitação. Essa limitação, ela é feita pelos fusíveis, né? Aqui nesse exemplo que eu fiz aqui, né? Fusível, que pode ser de AZ ou NH, né? Aí vai depender do tipo de instalação. Geralmente os NHs eles pegam aqui correntes maiores, né? Correntes mais altas, né? Mais voltado para o industrial. Os de AZ são correntes mais baixas, né? Aqui costuma aí se eu não me engano, aqui o de AZ é de 2 a 63 amperes. E aí o NH pega a faixa aqui de 63 a 630, né? Salvo engano, alguma coisa assim, tá? E eles têm composições diferentes aí também, né? Vocês devem ter visto isso aí na disciplina de acionamentos, tá? E aí aqui a gente tem, por exemplo, se eu tiver uma sobretensão, né? Que ela pode ser causada aqui por uma descarga atmosférica, né? Eu tenho aqui o meu para-raio, né? Meu para-raio, ele também vai fazer essa função aí de evitar que a descarga chegue, né? Antes dela cair na sua instalação, que ela descarregue para o terra antes de chegar na sua instalação, ou caso essa descarga chegue na sua instalação, a gente também tem os DPS, né? Que não está aqui, mas é um outro dispositivo de proteção. Aqui a gente também tem disjuntores também, que vai servir para manobra e também para proteção, né? Que ele também vai pegar aí um curto-circuito, uma sobretensão, né? No caso, causada pela rede, né? E não pela uma descarga atmosférica, né? Descarga atmosférica a gente já tem que ter esse DPS, né? Então a gente tem vários dispositivos aqui para fazer essa proteção da instalação, cada um voltado para a sua necessidade, né? Hoje em dia, a gente já tem para motor, quando a gente fala de motor, a gente tem o disjuntor motor, né? O disjuntor motor, ele faz a proteção tanto de sobrecarga quanto de curto-circuito, né? E ele também faz a função do disjuntor ali na função de manobra, né? Então, ele só não substitui em um circuito o contator, né? O contator, ele não vai substituir, mas esse disjuntor motor, ele substitui o disjuntor, o fusível e o relé térmico, né? O disjuntor motor, que tem a função vamos falar, a função eletromagnética, né? Aí porque tem uns que substitui só o fusível, né? E não tem que, de qualquer maneira, você tem que usar o relé térmico, né? Não faz muito sentido, né? Então, já faria sentido você já botar um que faz a função de proteger contra sobrecarga e contra curto-circuito. Então, juntou o motor,
que tem a função eletromagnética, né? É aquele que tem os dois símbolozinhos lá, né? Aquela simbologia aqui, né? Que ele tem o I maior aqui, né? I maior, né? Que é a eletromagnética contra curto-circuito, e tem o símbolozinho aqui de sobrecarga, né? Que vai fazer a proteção aqui de sobrecarga. Uma coisa mais ou menos assim. Vocês devem ter visto aí também nas aulas aí da disciplina de acionamentos, né? De falar do disjuntor motor, né? Então, aqui eu tenho prescrições básicas das proteções contra sobrecorrentes em instalações industriais, né? Sobrecorrente é quando eu tenho uma corrente maior, né? Uma corrente, um I maior, né? Uma corrente alta, tá? Essa corrente alta, quando eu tenho essa corrente alta, ela pode ser causada por dois fatores, a sobrecarga ou o curto-circuito. Todas as duas é porque eu tenho uma corrente aí muito alta, né? Bom, a sobrecarga, vamos falar da sobrecarga primeiro, né? Interromper as correntes de sobrecargas nos condutores dos circuitos e motores de modo a evitar o aquecimento da isolação dos fios e enrolamento dos motores, né? Então, se um motor ele está sobrecarregado ali por algum motivo, ele começa a trabalhar com uma sobrecarga, ele vai começar a aquecer. Então, esse aquecimento, ele pode causar, né, um dano na isolação dos fios e também um dano no enrolamento do motor, né? Então, por isso que eu tenho que ter dispositivo para proteger dessa sobrecarga. Dispositivos para proteção de motores não devem ser sensíveis à corrente de carga absorvida pelo mesmo, né? Então, ó, dispositivos para a proteção de motores não devem ser sensíveis, né, à corrente de carga absorvida pelo mesmo. É aquela corrente normal que o motor precisa, né, para funcionar. Então, esse dispositivo ele deve perceber isso, né? Essa corrente está dentro da corrente nominal que o motor precisa para funcionar, então eu não vou atuar. Agora, se essa corrente passar do limite permitido, né, aí eu vou precisar atuar. Tanto é que quando você vai dimensionar um relé de sobrecarga, você tem que considerar o I nominal, né, e aquele FS, né, que é o fator de serviço, né. Então, você vai pegar essa corrente nominal vezes o fator de serviço, que na maioria dos casos aqui é 1,15, né. Então, você tem que garantir aí que ele pegue pelo menos 15, tem uma margem de segurança aí de 15%, né, acima. Só depois disso que ele vai começar a atuar, né. A proteção de motores deve ter características compatíveis com o regime de corrente de partida, né, tempo admissível com rotor bloqueado e tempo de aceleração do motor, né. Então, essa proteção do motor deve ter características compatíveis com o regime de corrente de partida. Então, é aquela corrente de partida que se você não tiver um dispositivo adequado, ou até mesmo com um dispositivo adequado, ela é superior, ela é superior à corrente nominal, né? Então, no caso de uma partida direta, por exemplo, se eu tenho um motor com um I nominal aqui de 10 amperes, se eu tenho uma partida IP por IN igual a 7, né? O meu IP, ele vai ser 7 vezes 10, ele vai a 70 amperes, né? Só que por um tempo curto, né? Que é aquele gráfico lá de partida, que ele dá partida, ele vai normalizando aqui, chega na corrente nominal, né? Que é o gráfico aqui de I, né? E por tempo, né? Então, ele tem esse pico inicial. Então, o dispositivo, ele tem que ser projetado para isso, né? Aí você fala, mas hoje em dia é muito difícil ter uma partida direta. Não, esse motores com menor potência, dependendo aí,
parte direto, né? Tem muito empresas pequenas não tem dispositivo para isso, né? Às vezes não faz nenhuma partida estrela triângulo, né? Que é aquela partida estrela triângulo que você consegue reduzir, né, em 1/3 aqui a corrente de partida, né? Não tem, né? Mas todo jeito, se você reduzir a 1/3, essa corrente de partida ela é maior do que a nominal, né? Pensa que num exemplo que o I nominal é 10 e o IP por IN também é 10, né? Então o IP vai ser 10 vezes 10, que é 100. Então 1/3 aqui de 100, você vai ter 33,33, né? Ela ainda está maior do que o I nominal, que é de 10, certo? Né? Aí você tem outros dispositivos, né? Que é o soft start, né? Que é o partida suave. Tem um inversor de frequência também, que você consegue colocar o motor para partir em rampa, né? Enfim, tem outros dispositivos aí. Mas, né, no geral, a gente tem que prever uma proteção, né? Que ela considere esse regime de corrente de partida, né? Tempo admissível com o rotor bloqueado e tempo de aceleração do motor. Beleza? Agora, quando a gente está falando de curto-circuito, né? O curto-circuito, os dispositivos de proteção devem ter sua capacidade de interrupção ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito presumida, calculada no ponto da sua instalação. Então, lembra que foi até a última coisa, os últimos exercícios que a gente fez foi isso, né? Fazer o cálculo do curto-circuito presumido, né? Que era o IK, né? No ponto da sua instalação, certo? Então esse dispositivo de proteção, ele vai ter a sua capacidade de interrupção ou ruptura, né? Igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito. Então, eu encontrei lá uma corrente de curto-circuito lá, IK igual a 6,8 kA. Então, tem que ter um dispositivo que ele vai se romper em 6,8 kA, ou então um pouquinho acima, né? Não abaixo, tá? Então, ela também é feita a partir de cálculos, igual a gente já verificou. A energia que o dispositivo de proteção deve deixar passar não pode ser superior à energia máxima suportada pelos dispositivos e condutores situados a jusante, né? A jusante seria depois, né, do dispositivo. Então, essa energia que ele fala aqui, né, seria a corrente, né? Para a gente falar mais aqui em termos técnicos, né? A corrente que o dispositivo de proteção deve deixar passar, né, não pode ser superior à máxima suportada. Os circuitos terminais que alimentam um só motor podem ser protegidos contra curtos-circuitos utilizando-se fusíveis do tipo NH ou tipo D, né, que é o diazete, com retardo de tempo, ou disjuntores magnéticos, né? O disjuntor que tem a função magnética, né? Ele também vai fazer essa função, né? Aquela hora eu acho que eu estava falando errado o nome do disjuntor motor, eu falei eletromagnético, né? Na verdade, eu queria dizer termomagnético, tá? Seria termomagnético. Esse aqui, ó, é disjuntor motor termomagnético. É esse componente aqui, ó, disjuntor motor termomagnético, que ele vai fazer a função térmica e a função magnética, né? Térmica contra sobrecarga e magnética contra curto-circuito. Aí aqui, ó, o simbolozinho que eu estava tentando desenhar para vocês era esse aqui, que vem na cara dele, né? Tem, e tem a função térmica e magnética. Também estava desenhando aqui, né? Simbologia. Que é esse símbolozinho aqui.
né? Que essa aqui significa proteção térmica, tá? E aqui é a proteção magnética, né? Esse magnético aqui seria I maior, né? Ou seja, é para contra curto-circuito, né? Então, no curto-circuito, então, corrente muito alta, e maior que tal, ele vai desarmar. E essa aqui é a função térmica, né? Que tem essa simbologia aqui para contra sobrecarga, né? Então, hoje, nas instalações de hoje, é muito comum você usar esse disjuntor, né? Esse disjuntor motor para fazer essa função aí de proteção. Eu até tenho aqui, quer ver, um catálogo de um guia de partida, né? Um guia de partida aqui da WEG, que ele mostra os tipos de partida, por exemplo, né? Que eu posso ter aqui, ó, por exemplo, numa partida direta, um fusível contator e relé térmico, ou fusível contator, relé de sobrecarga inteligente, né? Disjuntor motor magnético, ó, só com a função magnética, o contator e o relé de sobrecarga térmica, ou com disjuntor motor magnético com relé sobrecarga inteligente, ou disjuntor motor termomagnético, que aí não precisa do relé, tem um contator, né? Então aqui tem partida direta, direta com reversão, estrela triângulo e compensadora, né? E a partida suave aqui que já é com dispositivos aí eletrônicos, né? Mas, por exemplo, numa partida direta aqui, né, que é uma partidazinha básica, né, a primeira que a gente aprende, o tradicional ela vai ter os fusíveis aqui, né, do circuito de potência, o contator e o relé de sobrecarga, o FT1 aqui, certo? Aqui seria o dispositivo de comando, né? Então aqui, ó, o F seriam os fusíveis, o K o contator, o FT1 relé de sobrecarga, né? Eu tenho o fusível de potência e o fusível de comando, né? O fusível de potência é F1, F2, F3 e o de comando é F21, F22, certo? Aqui já entra um relé de sobrecarga inteligente, tal. Aqui disjuntor motor magnético com relé de sobrecarga térmico, né? Então é aquela que eu falei, você tem um disjuntor motor só que função magnética. Ele não tem função térmica. Aí você ainda precisa do relé, ó. Se a gente olhar aqui no diagrama, ó, o símbolo dele, ó, ele só tem a função magnética, né? Que é o I maior aqui. Ele não tem a função térmica, né? Não sei se vocês sabiam que isso aqui significa isso, I maior. Às vezes a gente acha que é só um triângulozinho, não, mas seria o I maior. Então, esse aqui é o disjuntor magnético, o contator e o relé de sobrecarga. Então, ele tem os dois, né? Aqui, o diagrama de comando. Aí, aqui, quando a gente vai para esse aqui é com relé inteligente ainda, né? Ainda ele tem só a função térmica. Então, ao invés de eu utilizar aqui um relé de sobrecarga, né? Eu estou usando aqui um relé inteligente, tá? Aqui no de cima aqui, né? No caso, eu ainda estava utilizando aqui um FT1, que é o relé de sobrecarga térmica, porque eu já estou usando um relé inteligente. Aí, nesse caso de baixo, eu já tenho o disjuntor motor termomagnético. Então, aqui, ó, aí ele já tem as duas funções, ó, a de sobrecarga e a magnética, né? Então, para proteção contra sobrecarga e curto-circuito, tá? Aí, aqui embaixo, eu já não preciso mais do relé, porque o meu disjuntor motor está fazendo essa função, né? Então, simplifica aqui o meu circuito. Beleza? Ó, indicação de aplicação dos dispositivos de proteção para cada tipo de carga. Então, quando eu tenho uma sobrecarga, né, para motores, eu vou usar aqui um relé bimetálico com contator e um disjuntor térmico, né? Então, um relé bimetálico com contator e um disjuntor térmico
ou disjuntor térmico, eu vou fazer essa proteção contra a sobrecarga, né? Aonde que é isso aqui? É força, iluminação e cargas gerais. Disjuntor térmico. Agora, se eu tenho uma sobrecarga para um circuito de força, que aí seria tomada, iluminação e cargas gerais, fora motor, né? Então, aí eu ia utilizar só um disjuntor térmico. Um disjuntor térmico ia fazer essa proteção contra a sobrecarga. É o que a gente tem aqui nas nossas residências, né? Agora, se for um motor, além do disjuntor térmico, eu tenho que usar esse relé metálico com contato para proteger contra sobrecarga. Agora, contra curto-circuito. No caso de motor, eu tenho que usar um fusível do tipo de AZ e NH com retardo de tempo, né? Na verdade, pode ser de AZ ou NH, né? Ou um disjuntor magnético, né? Que é o disjuntor motor magnético que eu mostrei para vocês, né? Disjuntor magnético. No caso de instalações força, iluminação e carga, para contra curto-circuito também vou usar um fusível do tipo de AZ ou NH, um retardo de tempo, né? Ou dispositivo magnético, né? Também poderia usar um dispositivo magnético. Você vê que contra sobrecarga são dispositivos com proteção térmica e curto-circuito são dispositivos com proteção magnética, né? Que quando você tem um curto-circuito, a corrente vai lá em cima. Quanto maior a corrente, maior meu campo magnético, né? Então, ele percebe isso e desarma. Agora, a sobrecarga vai aquecendo, né? Como o cabo vai aquecendo, o circuito, o motor, o rolamento. Então, aí o calor, ele expande. Então, ele vai ter um dispositivo que vai térmico, né? Quando você tem calor, ele vai expandir ali dentro do disjuntor, por exemplo, uma plaquinha, né? Um pedacinho ali de metal que ele vai expandir e fazer o desarme, né? Bom, o que a norma fala disso, né? Do dimensionamento da proteção. Quanto ao dimensionamento da proteção, a norma ela fala o seguinte: a NBR 5410 considera corrente de sobrecarga, né, de pequena intensidade. Corrente de sobrecarga é aquela que você tem uma carga que vai subir a corrente, né, de pequena intensidade, quando o condutor atinge uma temperatura de regime não superior à temperatura máxima de sobrecarga, relativa à natureza da sua isolação, né? Dado na tabela 3.5. Então, quando a corrente de sobrecarga é aquela corrente que ela já vai ser prejudicial à natureza da isolação, tanto do seu cabo, quanto do seu enrolamento do motor, né? Então, aqui está a tabela 3.5, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, de temperatura. Então, ó, temperatura característica dos condutores, né? Falando aqui no caso de condutores. Tipo de isolação, então a gente tem aqueles que a gente já trabalhou, né? Que é o PVC, o EPR e o XLPE, né? Então, temperatura máxima para serviço contínuo do condutor. PVC suporta 70 graus Celsius, o EPR 90 e o XLPE 90, né? Temperatura limite de sobrecarga do condutor, né? Seria o limite aqui, né? 70, 130, 130. Temperatura limite de curto-circuito. Aqui já, no caso, já entra no curto-circuito, 160, 250, 250, né? É o que a gente percebeu nos exercícios que a gente fez quando foi dimensionar esse condutor, né? O PVC, apesar de ser amplamente mais utilizado, né? Em casos normais, é o mais utilizado, só que ele suporta temperaturas menores que esses dois daqui, né? E as correntes de sobrecarga de até 1,45 vezes a capacidade nominal do condutor são consideradas de pequena intensidade.
né, podem ser toleradas por um longo período de tempo, porém devem ser limitadas na duração para não prejudicar a isolação do condutor, né? Então, até 1, corrente de sobrecarga aqui até 1,45 vezes, né, da capacidade, elas são consideradas de pequena intensidade, né? Segundo a norma aqui, elas podem ser toleradas por um longo período de tempo, porém devem ser limitadas na duração para não prejudicar a isolação do condutor. Bom, vamos falar agora aqui, né, no dimensionamento da proteção, de disjuntores de baixa tensão. Né, disjuntores de baixa tensão. Podem acumular várias funções, né, disjuntores de baixa tensão. Proteção contra sobrecarga, que é aquele disjuntor térmico, né, vai proteger contra a sobrecarga. Proteção contra curto-circuito, que é o disjuntor magnético, Comandos funcionais, manobra do circuito, né? Liga, desliga. Seccionamento, abertura de carga, né? Que você vai seccionar aquela carga, né? Energizou, desenergizou. Proteção contra contatos diretos, né? Que é a proteção aqui contra um choque elétrico, né? Você tem um contato direto ali, um choque elétrico, o circuito vai desarmar, né? Então, esses disjuntores de baixa tensão, eles têm muitas funções, né? Esse disjuntor que a gente utiliza nas nossas residências, né? Aí você tem a opção de comprar o disjuntor termomagnético, né? O disjuntor termomagnético, ele já vai fazer essas duas proteções, né? Contra sobrecarga e contra curto-circuito, né? Pode ser usado para manobra, liga, desliga, seccionamento e proteção contra contatos diretos, né? Apesar que essa função de proteção contra contatos diretos, a gente já tem que ter, o interessante seria ter um DR, né? Um dispositivo residual que ele faz essa função, né? O DR ele faz essa função de dispositivo residual contra choque elétrico, né? Aí, além do DR, a gente tem o DDR, né? O DDR, não sei se você já ouviu falar, aí ele é um disjuntor diferencial residual. Aí sim, esse DDR, ele acumula todas essas funções, né? Ele acumula a função de disjuntor e acumula a função de DR também, né? E outro modelo que tem também, que é o IDR, né? Que seria o interruptor disjuntor residual, tá? Então, a gente também tem esses demais dispositivos aqui que vão proteger, né? Todos eles aqui vão ter a função de proteção contra contatos aí, contatos diretos. Beleza? Bom, alguns parâmetros elétricos desses disjuntores de baixa tensão, né? Parâmetros elétricos. Corrente nominal, né? Circula permanentemente no disjuntor sem causar sua atuação, né? Então, se você está com uma corrente dentro ali da corrente nominal, beleza, vai estar circulando sem causar nenhuma atuação. A outra aqui seria tensão nominal, é aquela a qual estão referidas a capacidade de interrupção e as demais características nominais do disjuntor. Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito. É a máxima corrente presumida de interrupção de valor eficaz que o disjuntor pode interromper, operando dentro de suas características nominais de tensão e frequência, né? Então, aqui a gente tem aquele cálculo que a gente faz de curto-circuito, né? Então, quando você vai comprar um disjuntor, além dele falar lá assim, esse disjuntor tem o I nominal dele, é de 20 ampere. Ele vai ter um IK, né?
ele vai ter um IK, que é a corrente presumida de curto-circuito dele, que geralmente tem um valor bem mais alto, né? Por exemplo, 5 kA, né? Então, também é uma informação que vem no disjuntor quando você vai adquirir o mesmo, né? Que é essa capacidade de interrupção de curto-circuito. Certo? Bom, aqui a gente tem uma curva, né? Que é uma característica tempo por corrente de um disjuntor termomagnético, né? Então, essa curva aqui, ela tem os múltiplos da corrente nominal, né? Em XLN, né? Pelo tempo de disparo. Então, ó, tempo convencional, né, ela vai estar aqui entre os múltiplos da corrente entre K1 e K2. Tempo convencional vai estar aqui em cima. Ela tem uma ação de disparo térmico, né, aonde que ela vai atuar aqui, se ela tiver uma ação, uma sobrecarga, né, ela vai sobrecarga, ela vai atuar nessa faixa aqui, né, nessa faixa, que você pode perceber que é um tempo mais alto, né, vamos dizer assim. Então, um tempo aqui mais alto, com um K menor. Agora, a ação de disparo magnético, que ela está nessa faixa aqui, ó, ela já atua com um tempo menor e um K maior, né? Que é o múltiplos aqui da corrente nominal. Então, ela vai precisar de uma corrente maior, né? E ela não precisa de um tempo alto, né? Agora, na ação do disparo térmico, ela precisa de um tempo, ela dispara num tempo maior, porque para aquecer, né, para você ter uma sobrecarga para ele perceber aquele calor, não é instantâneo, né, vai aquecendo devagar, né, o efeito Joule, a corrente vai subindo e com isso a temperatura também vai subindo, né, é mais devagar. Agora no disparo, na ação de um disparo magnético, né, basta um tempo menor, né, que aí ele tem uma intensidade maior. Bom, vamos ver agora, né, entrar aqui um pouquinho na parte dos cálculos aqui, né? Como que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Disjuntores de baixa tensão, né? Especificação e ajuste para proteção contra sobrecarga. Quando eu tenho um disjuntor de baixa tensão, eu vou especificar ele e ajustar para uma proteção contra sobrecarga, né? Eu tenho aqui o meu IA, meu IA, ele tem que ser maior do que o meu IC, né? O que é esse IA? É a corrente nominal ou de ajuste do disjuntor, a gente está chamando aqui de A. Corrente de ajuste do disjuntor em unidade térmica. Então, essa corrente nominal, né, ela tem que ser maior ou igual ao IC. O que é o IC? É a corrente de projeto do circuito, né? O IC é aquela corrente que eu calculei. Eu calculei uma corrente de circuito de, vamos falar assim, que deu 18 amperes, né? Meu IA. Esse aqui é o meu IA, né? Corrente, não, desculpa, meu IC. Meu IC, que é a corrente de projeto do circuito. Então, o meu IA, ele tem que ser maior, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui um disjuntor de 20 amperes, que aí sim é o meu IA. O IA, que é a corrente de ajuste do disjuntor, corrente nominal de ajuste do disjuntor, né? Então, eu calculei minha corrente de projeto, eu vou pôr um IA maior. Então, o IA, ele tem que ser maior do que o IC. E esse IA, ele tem que ser menor ou igual ao INC, né? O IA é a corrente do meu disjuntor, né? O INC é a corrente nominal do condutor, né? A corrente que o condutor suporta. Então, essa corrente que o condutor suporta, ela tem que ser maior do que a corrente do meu disjuntor. Ou seja, para o meu disjuntor atuar antes de chegar na corrente máxima que o meu cabo suporta. Certo? Bom, e aqui eu ainda tenho o IA e ADC, né?
O IADC é a corrente convencional de atuação para disjuntor ou corrente convencional de fusão para fusíveis. Corrente convencional de atuação para disjuntor ou corrente convencional de fusão para fusíveis, né? É a corrente que vai atuar um disjuntor ou o fusível, né? Aí como que a gente faz aqui alguns cálculos que a gente tem, tá? Aqui, ó, vamos de trás para frente, né, para chegar aqui nessa aqui. O IAD, né, IAD, aqui eu acho que eu pus IAD e aqui eu chamei de IADC, mas eu estou achando que vai ser o mesmo aqui, tá? Esse IADC aqui, corrente convencional de atuação para disjuntor, corrente convencional de fusão para fusível. Esse aqui eu chamei de IAD, mas é o mesmo aqui, IADC. Esse IA, para a gente calcular ele, IAD, para a gente calcular, a gente vai pegar o IC, que é a corrente de projeto que eu calculei, certo? Peguei essa corrente de projeto, né? E eu vou dividir por 0,7. Vou dividir por 0,7, né? E aí eu encontro o IAD. Ou eu divido por 0,7, da onde que vem esse 0,7? Né? 0,70 é o fator de correção de corrente para disjuntores, né? Ou eu faço isso, ou eu multiplico o IC, que é a corrente de projeto do circuito, por 1,45. Né? Lembra lá do 1,45 que a gente falou lá em cima? É a corrente de sobrecarga de até 1,45 vezes a capacidade nominal do condutor. São consideradas de pequena intensidade, né? Lembra daquele 1,45? Então, para mim encontrar o IAD, né, ou eu divido por 0,7 ou eu multiplico por 1,45 aqui, tá? Beleza? Aí eu encontro o IAD. Aí, depois que eu encontrei esse IAD, aqui, ó, né, encontrei esse IAD, aqui eu joguei ele para cá, eu vou dividir pelo K, né, para eu encontrar o meu IA, né, que aí vai ser a corrente nominal ou de ajuste do disjuntor, né. Então, eu faço esse cálculo para descobrir a corrente do disjuntor. Então, eu tenho a minha corrente de projeto, né, vou dividir por 0,7 ou multiplicar por 1,45, depois vou dividir pelo K, e aí sim eu tenho a minha corrente nominal de ajuste do disjuntor, né. Aí o K vai depender dessas características aqui, ó, né, dessas características aqui. Eu quero um disjuntor que ele atua aqui em um tempo convencional, então vou pegar aqui um disjuntor entre K1 e K2. Eu quero um disjuntor aqui, né, que tem uma ação de disparo térmico, então vou pegar aqui na faixa de K3, que ele vai proteger daqui para cá, né, ele vai pegar essa ação de disparo térmico, o tempo convencional. Eu quero um disjuntor aqui que proteja com disparo magnético, então eu vou pegar aqui um disjuntor K4, né? Bom, então vamos aqui, ó, nessa parte aqui, né? Ainda seguindo aqui nas especificações, só que agora eu vou falar de curto-circuito. Disjuntor de baixa tensão, especificação e ajuste para proteção contra curto-circuito, né? Curto-circuito, o meu ICS, ele tem que ser menor ou igual ao meu IRD, né? O IRD seria a capacidade de interrupção do disjuntor, né? Isso aqui também é tabelado pela tabela 10.4. E o meu ICS é a corrente de curto-circuito trifásica simétrica. Então, essa corrente de curto-circuito trifásica simétrica, ela tem que ser menor do que o IRD, ou seja, o IRD tem que ser maior que ela, que é a capacidade de interrupção do disjuntor, né? Beleza? Aí depois eu vou, a gente vai fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor,
Mas essa tabela 10.4, deixa eu ver se eu busco ela aqui no livro do Mamed. Então, tabela 10.4. Tabela 10.4, ela traz as características elétricas gerais dos disjuntores em caixa moldada. Então, tem disjuntores trifásicos e disjuntores monofásicos, certo? Corrente nominal, capacidade de ruptura, né? Aqui para 220 ou para 380, né? Aqui outros valores de mais altos aqui, né? Que veio até 150 e aqui de 180 até 3.000, capacidade de ruptura, né? E aqui no caso para disjuntores monofásicos, né? Então, por exemplo, num caso de um disjuntor trifásico aqui de 30 amperes, se ele for alimentado em 220, eu tenho uma capacidade de ruptura, que é a capacidade de, no caso, para corrente de curto-circuito, de 10K, 10.000 amperes, 10K, se for em 380, 4K, né? As características elétricas dos disjuntores apresentados nessa tabela são genéricas e compreendem vários tipos de diferentes fabricantes nacionais. Para projetos específicos, é necessário definir bem as características técnicas dos disjuntores. A corrente de atuação mínima da unidade instantânea deve ser igual ou inferior à corrente de curto-circuito presumida na extremidade do circuito correspondente à carga. Corrente de ajuste valor mínimo da unidade instantânea, que é o IMI, tem que ser menor ou igual ao ICS. Então, essa capacidade de interrupção do disjuntor, a gente vai buscar aqui, ó, né? A gente vai buscar aqui por essa tabela 10.4. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos verificar esse exemplo. Esse exemplo aqui que a gente vai entender melhor essa questão aqui essa questão desse exercício. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, de boa. 10.5.
Estou vendo aqui se vai ser mais fácil eu fazer aqui com vocês, eu explicar aqui mostrar pelo livro. Bom, mas vamos ler aqui o exercício, ó. Exemplo de aplicação 10.5. Determinar os ajustes do disjuntor destinado à proteção de um motor de 50 CV, 380 volts, 4 polos, em regime de funcionamento S1, alimentado por um circuito em condutor unipolar de cobre, tipo de isolação PVC, de seção igual a 25 milímetros quadrados, instalado em um eletroduto embutido no piso. O tempo de partida do motor é de 3 segundos. A corrente de curto-circuito no terminal do circuito do motor é de 5 kA, né? A corrente de curto-circuito fase terra vale 4 kA. Admite-se que a corrente de sobrecarga no condutor ao longo de sua vida útil seja controlada e não superará 100 horas durante 12 meses consecutivos, ou 500 horas ao longo da vida útil do condutor, tá? Vamos seguindo aqui a resolução do MAMED, e aí se tiver algum detalhe a mais, eu vou trazendo essa informação para vocês aqui, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar aí, ele está na página 621, exemplo de aplicação 10.5. Então, é o mesmo exercício que eu acabei de ler lá, né? Então, primeira condição que a gente vai avaliar aqui, ó. De acordo com as condições estabelecidas na equação 10.10 e 10.13, tem-se, primeira condição, o IA ele tem que ser maior ou igual ao IC, né? Onde o IC, ele, né, a gente vai encontrar o IC, esse IC, a gente vai buscar ele pela tabela de motor aqui do livro do MAMED, aquela de corrente por essas características aqui que ele deu. Então, quer ver? Deixa eu abrir um outro livro do MAMED para a gente consultar nessas tabelas aqui. Então, é lá na tabela 6.4, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, tabela 6.4, né? Tabela 6.4, a gente fazer isso aqui. Isadora não... Isadora. Então, aqui na tabela 6.4, aí eu vou pegar aquelas características que ele deu aqui, ó. É um motor de 50 CV, né? 380 volts, né? 4 polos, né? Então, vou vir aqui, ó. Sim, 4 polos. Aqui eu estou nos de dois polos. Eu quero a corrente dele de 380. Essa corrente em 380, ela é 1, 2, 3, 4. Está na coluna 4, tá? Então, eu vou pegar um motor de 50 CV, 4 polos. Que está aqui, 4 polos. Então, eu vou pegar aqui 50 CV. 50 CV, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu achei, ó, um motor de 50 CV, que ele tem 68,8 amperes em 380, certo? Então, aqui, ó, 68,8 amperes. Então, eu encontrei o meu IC, que é 68,8 amperes, né? O IC. Então, o meu IA, ele tem que ser maior ou igual a 68, né? Maior ou igual a 68. Certo? O meu IC é a corrente de projeto, e o meu IA é a minha corrente do meu disjuntor, né? Segunda condição, né? O INC, né, igual a 86 amperes.
tabela 3.6, método de referência D, da tabela 3.4, correspondente ao método de instalação 1, né? Então, esse INC de 86, né? O INC é aquele que eu mostrei para vocês aqui, ó, né? Esse INC é a corrente nominal do condutor. Então, o INC é a corrente nominal do condutor, que a gente vai ter que encontrar aqui a gente vai ter que encontrar pelo aquele método que a gente utilizou quando estava fazendo lá o método para dimensionar o condutor. Então, o que a gente fez aqui, né? Eu vou pegar essa tabela 3.6 e a tabela 3.4, né? Eu tenho que encontrar essa tabela 3.6 e a tabela 3.4 com aquelas características que a gente encontrou, né? Que o exercício nos deu. Então, vamos para a tabela 3.4 primeiro. Tabela 3.4. Aqui, ó, essa tabela 3.4, né? Então, aí o exercício, ele falava o seguinte aqui, ó. A gente já viu que é o método, ele já dá aqui que é o método de referência D. Mas, só para a gente observar aqui, ele falava assim, ó. Condutor unipolar de cobre tipo PVC de seção 25, instalado em eletroduto embutido no piso. Eu estava falando que era instalado em eletroduto embutido no piso. Então, a gente veio aqui e ele não fala o número do método, não, né? Método, só fala que é o método D. Então, provavelmente, vamos ver. Aqui não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse método D, instalar, ele só fala que é instalado em eletroduto embutido no piso. Então, o eletroduto está embutido no piso. Então, pode ser esse aqui, né? E o cabo unipolar. Em condutor unipolar. Esse é multipolar. Cabo unipolar ou cabo multipolar diretamente enterrado. Não. Cabo unipolar em eletroduto de seção circular não, ou em canaleta não ventilada enterrados. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Esse método D aqui pelo desenho ali. Esses exercícios, eles dá pouca informação sobre o tipo de instalação, assim, né? Ele só fala, assim, que é um cabo unipolar de cobre instalado em eletroduto embutido no piso, né? Então, dá impressão, e como ele contou para a gente lá, já que é o método D, dá a impressão que é esse aqui, ó, cabo unipolar em eletroduto, que pode ser circular ou em canaleta, também não ventilada, enterrados, né? Seria enterrado, quer dizer que é embutido no piso, né? Você tem um eletroduto e os cabos unipolares passando dentro desse eletroduto embutido no piso, né? Método D. Certo? Aí desse método D, o que ele faz para encontrar essa corrente de 86? Agora vai lá na tabela
3.6, né? Tabela 3.6, tabela 3.6, essa aqui, né? Que essa aqui no cabo, outra informação que a gente precisa é que ele é isolado em PVC, certo? Ele é isolado em PVC, então aqui, ó, esse aqui é a capacidade de condução de corrente amperes para os métodos A1, A2, B1, B2, C e D, então tá pegando o método D, e esse aqui no caso é para isolação em PVC. Então eu vou vir aqui, ó, no método de referência D, 3 condutores carregados, né? Que a gente está falando de um motor trifásico, certo? Então essa última coluna 13, né? Então essa última coluna 13. Aí o que a gente faz agora? Como a corrente do meu motor é de 68, então tem que pegar a próxima corrente acima de 68, ou eu pego pela seção, como essa seção aqui é de 25, a gente vê se essa seção vai bater. Vamos pegar aqui a primeira corrente acima de 68,8 aqui, ó. Aqui 67, então a próxima é 86, né, ó. Acima de 67 aqui, ó, 68,8, a próxima é 86. Então, o meu INC é igual a 86, que é a minha corrente nominal do circuito. Então, meu INC é 86. E aqui, se eu puxar para cá, ó, ela também bate aqui, ó, 25 milímetros, que é a minha bitola, seção nominal, 25 milímetros. Então, essa seção nominal bateu, certo? Então, tá aqui, ó, INC igual a 86, né? Beleza. Aí, vamos verificar aqui, né? Outra condição que a gente tem, que esse IA, né, ele tem que ser menor ou igual ao INC, né? Beleza, se o meu INC é igual de 86, né? E o meu IA é 68,8, né? Então aqui tá, não, aqui a gente ainda não verificou não. Meu IC era 68,8. Eu ainda tenho que encontrar esse meu IA, né? Eu só sei que o meu IA ele vai ser menor, ele tem que ser menor que 86, né? Beleza. Então, para atender às condições anteriores, o valor da corrente de ajuste do disjuntor, ele deve estar aqui, ó. Meu IA, ele tem que ser menor ou igual ao INC, e o IA ele tem que ser maior ou igual ao IC, certo? Ele ficou aqui entre um e outro, né? Então, meu IA, ele tem que ser maior, o IA ele tem que ser maior ou igual a 68, e menor, 68,8, e menor ou igual, aqui ficou errado, tá? No livro do Mamed aqui ficou errado. Aqui ele tem que ser menor ou igual a 86. Aqui é 86, viu? Ó, 60, ele tem que ser maior que 68 e menor do que 86. Então, ele tem que ser um valor aqui entre os dois, né? No caso aqui, o livro do Mamed já falou que esse valor é de 73. É o livro do Mamed aqui, ele dá uma do nada ele tira esse 73 aqui, né? Mas eu tenho a resolução aqui que eu fiz ano passado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né? Então, eu fui seguindo aqui essa condição, ó. O IA maior do que o IC, né? O IA tem que ser maior que 68,8, que a gente buscou pela tabela de corrente. Segunda condição, o IA menor que o INC. Então, pela tabela 3.4, o método de referência 10, tabela 3.6, a gente achou que era 86. Então, logo, o IA tem que ser menor ou igual a 86. Então, logo, aqui, ó, o IA, ele tem que ser maior ou igual ao IC e menor ou igual ao INC. Então, o IA, ele tem que ser maior ou igual a 68,8 e menor ou igual a 86, certo? Então, aí da onde que a gente acha esse 73 aqui, né? Aí, aquelas fórmulas que eu passei para vocês, ó. O IAD é o IC dividido por 0,7, certo?
que é essa fórmula aqui que eu passei aqui. O IAD é o IC dividido por 0,7. Então, beleza. O IC, eu tenho que ele é 68,8. Dividi ele por 0,7. Então, deu 98,2. 98,2, o IAD. Aí, o meu IAD é igual a K vezes IA. Então, o meu IA é o IAD dividido por K, que é essa fórmula que eu passei para vocês aqui, ó. O IA é o IAD dividido por K, né? O IA, então, é o IAD dividido por K. Como que a gente encontra o K, né? O K eu vou encontrar aqui pela tabela 10.3. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela 10.3 aqui. Tabela 10.3. Tabela 10.3. Fatores de multiplicação de corrente K, né? Então, eu peguei aqui, ó, aqui eu tenho fusível, disjuntor em caixa moldada tipo G, disjuntor em geral, disjuntor em caixa moldada tipo L. Eu acho que eu devo ter pegado esse disjuntor geral ou disjuntor moldado em tipo. O exercício ele não exige qual que é o disjuntor, né? Vamos ver nesse disjuntor geral. Aí aqui eu vou pegar corrente nominal, corrente convencional não atuação fusão, corrente convencional de atuação fusão. Corrente nominal. IN igual ou inferior a 63, a 63. IN superior a 63. No caso aqui a gente está falando do meu I nominal, que seria 68. Se eu não me engano, deixa eu pegar desse disjuntor aqui, ó. Alguma coisa que, acho que no livro do Mamed ele fala aqui aqui, ele fala aqui embaixo. Ele está falando aqui embaixo, na terceira condição. Considerando o disjuntor em conformidade com a NBR 5361, pode-se dispensar esta condição se adota-se que o K vezes o IA é igual a 1,45 vezes INC e o K é igual a 1,35 pela tabela 10.3 para disjuntores do tipo G. Do tipo G, ele considerou o disjuntor aqui do tipo G. Então, é isso mesmo, ó. Disjuntor em caixa moldada do tipo G. Então, para todas as cores. Gente, a gente pega essa última tabela, corrente convencional de atuação, fusão. Então, né, ele tem que ser 1,35, né, o K é 1,35. Então, pelo meu IAD, eu vou pegar o IAD dividido por K, o K é 1,35. Então, ficou 98,2 dividido por 1,35. Então, aí sim eu achei um IA igual a 72,74, que aí a gente arredondou para 73, né? Então, esse 73 veio daqui, né? Por isso que aqui foi definido que o valor assumido de IA do disjuntor vai ser 73, ó, né? 73, tá? Então, definiu que esse disjuntor vai ter valor aqui de 73, né? Aqui ele fez um cálculo que ele usou aqui o K vezes IA tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes IN, né? Então, 1,35 vezes 73
tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes 0,6, vezes 86. Beleza, 98 deu menor que 124, condição satisfeita. Só que ele não mostrou aqui, ele não mostrou da onde que vinha o 73, né? Aqui no exercício dele, ele não mostrou isso. Então, aqui eu mostrei para vocês como que a gente encontrou esse A, usando essas fórmulas aqui que eu passei, ó, né? Aí a gente encontra esse A de 73. Aí a terceira condição, aí sim é essa que ele faz. O IAD tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes INC, né? O IAD menor ou igual a 1,45 vezes INC. Então, o IAD K vezes IA, que é o IAD, é o K vezes IA, né? Menor ou igual a 45 NC, 1,35 vezes 76, menor a 1,45 vezes 86. Então, 98,55 é menor ou igual a 124,7. Então, a condição foi satisfeita. Aí, com base nas três condições, escolhe-se o disjuntor pela tabela 10.6, né? Então, pela tabela 10.6, vamos lá na tabelinha 10.6. Ó, com base nos limites estabelecidos nas três condições, pode-se escolher o disjuntor por essa tabela 10.6, tá? Então, nessa tabela aqui, ó, características elétricas dos disjuntores tripolares da Siemens. Então, eu tinha 73 amperes. Então, tem que vir aqui na corrente, ó, corrente nominal. O de 63 não me atende, então tem que pegar um acima, que é o de 100. Então, vou pegar o 3VF31 de 100 e vou ajustar ele para 73. Então, com a faixa de ajuste térmica de 63 a 80, né? E aqui eu encontro a corrente de interrupção que esse disjuntor suporta, né? Esse motor ele era 380, né? 380. Então aqui ele vai estar aqui, ó, vai ser o disjuntor 3VF31 de 100 ampere com a faixa de ajuste de 63 a 80, né? A faixa de ajuste magnética 15 vezes IN, né? Em 380, a corrente de interrupção dele vai ser de 65K, né? Então, se ele tem uma corrente de interrupção de 65, beleza, a corrente de curto-circuito no terminal do motor é de 5, né? Então suporta a condição ali que esse disjuntor atende, né? Então, aqui, ó. Então, foi o disjuntor 3VF31 de 100 ampere, Siemens, com a faixa de ajuste de 63 a 80, ajustado a 73 amperes. O ajuste da unidade magnética é fixo 15 vezes IN, né? Beleza. Então, descobrimos aqui o disjuntor, né? Aí, seguinte, ele vai fazer aqui agora condição de partida do motor, né? É prudente verificar as condições de disparo do disjuntor durante o processo de partida. Beleza, já definimos o disjuntor. Então, vamos verificar se ele atende às condições de disparo, né? Então, o disjuntor é esse, 3VF31 de 100 A, faixa de ajuste 63 a 80, ajustado a 73, tá? Agora aqui, ó, condições de partida do motor, né? Também fiz aqui esse cálculo aqui de condições de partida do motor. Vamos ver como o livro do Mamed traz para a gente. É prudente verificar a condição de disparo do disjuntor. Essa condição de disparo, ele traz aqui o M. M é igual a IPM sobre IA, né? Esse M aqui,
Esse M a gente vai usar ele na tabela, se não me engano. Vamos seguir aqui. Já já a gente descobre aqui o que é esse M aqui, mas é uma unidade que você precisa para usar aqui numa tabela, se eu não me engano. Alguma coisa assim nesse sentido, tá? O M é o IPM sobre IA, né? Que seria, o que é o IPM aqui? É a corrente de partida do motor sobre a corrente IA, que é a corrente do disjuntor, né? Aí, como que a gente descobre esse 6,4? É por aquela tabela 6,4, né? Então, vou naquela tabela lá 6,4, aquela que a gente sempre usa para as características do motor. 6,4 aqui. Então, a gente é isso aqui, ó, relação IPN por IP por N, IP por IN, né? Então, aqui, ó, se eu pegar o 4 polos, 50 ampere, então aqui, ó, eu tenho que o meu IP por IN é 6,4, certo? Então, aí foi isso que ele fez. 6,4 vezes 68,8, que era a corrente nominal, dividido por 73. Achei um M, né? Esse M é essa relação de a corrente de partida dividido pelo disjuntor, tá? Então, eu achei uma 6,03, né? Então, aí, por esse 6,03 aqui, né, que eu encontrei aqui, ó, o M igual a 6,03, né? 6,03, pela tabela, o TAD dele é de 5 segundos. Pela figura 10,16. Por essa figura 10,16, eu encontrei um TAD. Esse M é para encontrar esse TAD aqui, ó, né? Para encontrar esse tempo de atuação dele. Esse tempo de atuação dele aqui, de 5 segundos, tá? Então, vou lá na figura 10,6. Aqui, ó. Esse TPM aqui, ele foi dado aqui no exercício, ó, de 3 segundos, quer ver? Ele fala aqui, ó, o tempo de partida do motor é de 3 segundos, beleza. Então, o motor leva 3 segundos para partir, né? E aí eu vou encontrar esse RCPM pela tabela 6,4. Ah, RCPM aqui é 6,4 aqui na verdade, é o IP por IM aqui, né? Beleza. Agora, a partir da curva da figura 10,16, obtém-se o tempo de atuação do disjuntor, 5 segundos, para a classe de disparo de 10 segundos, né? Então, para essa classe de disparo de 10 segundos, vamos encontrar quanto tempo? Aqui, ó. A classe de disparo aqui de 10 segundos, eu vou pegar o M, né? O disjuntor 3VF da classe 3, 5 e 6. Então, atente que eu estou usando um disjuntor da classe 3, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui eu vou cruzar essa informação aqui, o tempo, né, em segundos e minutos, aquele M chama múltiplo da corrente ajustada, tá? Múltiplo da corrente ajustada. Então, o M que eu calculei aqui, que deu 6,03, que é esse múltiplo da corrente ajustada, eu vou cruzar ele, né? Eu vou cruzar ele, 6,04, com a minha classe de disparo de 10 segundos, né? Então, vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para ficar mais fácil. Então, nesse exercício, eu vou fazer isso aqui, ó. Fica mais fácil para a gente visualizar aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, né, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 está aqui, então 6,3 está mais ou menos aqui, né? O 6,3, que foi o M, né? Que a gente encontrou um M lá de 6,3, lembra? Então, eu vou cruzar esse valor aqui até chegar a minha segunda faixa aqui, ó. Que é essa aqui, ó, 10 segundos que eu quero. Que é essa linhazinha aqui, né? Então, até aqui. Chegou aqui, eu vou trazer ela. Vou trazer ela para cá, né? Então, aqui eu tinha 2, 3, 4, né? Então, assim, logo acima do 4 é o 5. Então, é onde que eu encontrei aqui 5 segundos, que é o que eu chamei aqui de TAD, né? Meu TAD aqui, ó. Então, meu TAD é igual a 5 segundos, certo? Com esse TAD aí de 5 segundos, né? Que eu peguei pela essa figura 10,6, então eu satisfiz essa condição aqui, que o meu TAD ele tem que ser maior do que o meu TPM, né, que é o tempo de partida do motor. Então, o meu motor, ele leva 3 segundos para partir, certo? E o meu disjuntor, ele leva 5 segundos para atuar. Então, ele não vai atuar durante a partida, né? Então, é isso que esse cálculo aqui está mostrando, né? Ó, que o TAD, né, o meu TAD que eu encontrei é de 5 segundos, então ele está maior que o meu TPM, que é de 3 segundos, que é um dado que foi dado aqui no exercício aqui em cima, né? Ó, 3 segundos. Então, esse motor, ele vai, tranquilo, esse disjuntor, ele não vai atuar durante a partida do motor, tá? E aqui, outra informação que eu tenho é aqui para encontrar esse IPM, né? E o IPM aqui, ele é o INM vezes o RCP, né? RCP. O RCP, ele foi dado pela tabela 6.4. Ah, não, o RCP aqui no caso é a corrente de partida, né? Então, o IPM de 68 vezes 6,4, eu encontrei um IPM de 440. Essa aqui é a corrente de partida do motor. Corrente de partida do motor 440, né? Isso aqui eu já fiz. Aí 440 dividido por 73, aí que eu encontro o 6,03, que é o M. Aí eu vou lá na figura por esse 6,03, né? Considerando aqui então, aqui, ó, considerando aqui a classe de disparo de 10 segundos, né? Eu encontrei o TAD de 5 segundos e vi que essa condição aqui está satisfeita, tá? Aí outra questão aqui que eu vou usar, que eu vou verificar também, né? Então a condição de partida do motor, ok. Condição de partida do motor, ok. Agora eu vou verificar a condição de proteção da isolação do condutor durante o processo de curto-circuito. Condição da proteção de isolação do motor durante o processo de curto-circuito. A partir do gráfico da figura 328, obtém-se para uma corrente de curto-circuito ICS de 5 kA um tempo de suportabilidade de isolação do PVC do condutor de 16 ciclos, ou seja, 0,25 segundos, considerando-se um condutor de 25 milímetros. O condutor de 25 milímetros foi dado, e esse ICS aqui também foi dado no exercício, né? Então, a partir dessa figura 3.28, a gente encontrou esse tempo aqui, tá? Vamos lá olhar essa figura 3.28. Figura 3.28 com ICS de 5 e
seção nominal de 25. Figura 3.28. Vou deixar isso aqui aberto nessa tabela, que vira e mexe, a gente precisa dela. Figura 3.28. Capacidade máxima de corrente de curto-circuito. Então, o que eu considerei aqui? Ó? O ICS de 5K e a seção nominal de 25. Então, a seção nominal aqui de 25 e o ICS de 5K, né? Deixa eu jogar para ali e a gente fazer esse cruzamento aqui, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Rapaz, minha mão tá congelando aqui, esse besta. Então, eu vou copiar isso aqui agora. Então, lembrando, ó, cabo de 25 e ICS de 5, né? Então, para a gente fazer esse cruzamento aqui, o cabo está aqui, ó, 25, né? Então, aqui, ó, seção do condutor. Então, 10, 16, 20, 30, 25 está aqui bem no meio, né? Então, vou cruzar esse, vou fazer uma linha aqui. E aí eu vou pegar o K, ó, corrente de curto-circuito, valor simétrico. Então, o exercício deu de 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 5 está aqui. Então, ó, ele deu na faixa, bem em cima da faixa de quê? Ó, de 16, ó, né? Então, ele tem ali um tempo, né, de 16 ciclos, né? Então, ali, ó, o TCS que chama. TCS é igual a de 16 ciclos, tá? Esse TCS de 16 ciclos, como que a gente acha que ele vai ser zero os segundos, né? A frequência não é 60 Hz, então vou pegar 1 dividido por 60. E aí eu vou encontrar o valor de um ciclo e multiplicar por 16. Ó, na frequência de 60 Hz, eu peguei o período de um período de equivalente a uma frequência de 60 Hz é 0,01666. Isso vezes 16 ciclos dá esse tempo aqui em segundos, tá? Então, eu descubro aqui o tempo aqui em segundos, né? Posso até fazer aqui, ó, né? O T, né, igual a 1 dividido por 60 Hz. Isso aqui vai dar 0,0166, né, 6, né? Aí eu vou pegar isso aqui, vou pegar para encontrar o tempo em segundos, eu vou pegar esse 0,01666 vezes o 16. E aí eu encontro aqui 0,266 segundos, né? Então, esse aqui é o meu TCS, né? Meu TCS em segundos, né? 0,266 aqui segundos, tá? Beleza. Aí eu encontrei esse valor, aqui em segundos, né? Então, aí, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, aqui, ó.
A partir do gráfico da figura, obtém-se uma corrente de 5, um tempo de portabilidade 16 segundos, que é igual a 0,26 segundos. 16 ciclos, 0,26 segundos. Já o disparo do disjuntor é efetuado no tempo de... Aí, agora, eu volto lá no M, pela figura 10.16. Aquele mesmo M. Agora, só que agora, antes aqui eu fiz o cálculo do M, pegando o IPM sobre o IA, né, 73. Agora, que era o IPM, que era a corrente de partida do motor. Agora eu vou pegar a corrente de curto-circuito do motor sobre o IA, né? Então, vou voltar lá naquela figura 10.6, que é essa figura aqui, né? Essa figura 10.6 aqui, né? Ah, não, aqui era já depois que eu já tinha o M, né? Primeiro eu tenho que achar o M ainda. Aqui, ó. Primeiro eu ainda tenho que achar esse M, né? Aqui eu só fiz o cálculo por enquanto, né? Peguei aqui, ó, tempo de disparo do disjuntor, o M aqui de novo. Eu vou pegar esse M, que é 5K dividido por 73. Achei 68,4, né? Então, pela figura 10.6, eu vou encontrar o meu TAD, né? O meu TAD. Por essa figura aqui, eu vou encontrar o TAD. Então, agora, o meu M que eu tenho aqui, né, que eu fiz o cálculo, 5 dividido por 73, deu 68. Então, vou cruzar aqui o M lá no 68,4, né? 68,4. Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pôr de outra cor aqui. Então, aqui, ó. Aqui é 40, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 68, ele está aqui, né? Então, como 68 está aqui, ó, tanto faz a classe de disparo. Ele deu nesse risco aqui, ó, né? Então, se eu trazer para cá, ele vai dar algo aqui entre 0,01 e 0,02. Então, nesse caso aqui, eu encontrei um TAD, né, de 0,013 segundos. 0,013 segundos, que está entre o 0,01 e o 0,02. Por que, professor, 0,013? É porque o Marmed falou aqui, né? Então, jogando essa figura, ele encontrou um TAD de 0,13. Então, logo, o meu TAD, que é esse tempo de disparo aí, né, do disjuntor, ele vai ter que ser menor, né, do que o meu TCS, né, que a gente encontrou aqui, né, que é esse tempo de suportabilidade de isolação do condutor. Então, o tempo de disparo do disjuntor, ele tem que ser menor que o tempo que o cabo suporta, né? Então, eu tenho que satisfazer essa condição aqui. E aí, aqui eu acho que eu verifiquei isso aqui, ó. Logo, o TAD tem que ser menor que o TCS. Então, 0,013, que é o que eu encontrei no TAD, ele é menor do que 0,26, né? Que a gente encontrou aqui em cima, né? Que é esse tempo aqui de disparo em relação ao curto-circuito. Então, a condição está satisfeita. Essa condição também está satisfeita. Então, aqui o disjuntor, ele vai, nesse caso, o disjuntor, ele atua, ó, o meu TAD, ele é maior que o TPM, o tempo ele vai ser maior aqui, ele vai atuar só depois da partida, e aqui ele vai ser menor do que o tempo que o cabo suporta. Ele vai atuar antes que o cabo comece a se danificar, beleza? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? E então, aí a gente tem mais uma última condição, que é a verificação da capacidade de interrupção do disjuntor, né? Então, é isso aqui, né? Lá pelaquela tabela 10.6, eu tinha mostrado para vocês que ele tinha um tempo lá de curto-circuito, que ele está chamando de IRD, de 65 kA. Então, o meu ICS, ele tem que ser menor do que o meu IRD. Ó, deixa eu voltar lá para vocês verem.
Aqui, ó, o disjuntor que eu tinha escolhido era esse 3F1 de 100, né? No caso aqui, para 380 volts, ó, que é essa tabela aqui, ó, ele tem uma corrente de interrupção de 65. Então, aqui, ó, se a minha corrente RD, né, de interrupção é de 65, que é a corrente de interrupção em kA, lá pela tabela 6, logo, o meu ICS, ele tem que ser menor do que o meu RD, que é a verificação de capacidade de interrupção do disjuntor. Então, 5 kA é menor que 65, então a condição está satisfeita, beleza? É o que eu já tinha comentado quando eu vi aquele valor. Aí vocês falam, pô, professor, mas é estranho. Isso aqui, a minha corrente presumida de curto-circuito é 5, o disjuntor suporta, o disjuntor de 65, ele não vai desarmar nunca. Não é nessa linha de pensamento que vocês têm que ir. Quando você fala de corrente de curto-circuito presumida, é o contrário. Esse disjuntor, ele consegue proteger uma corrente de curto-circuito de até 65. Essa é a ideia. O disjuntor protege uma corrente de até 65. Então, tudo que tiver abaixo disso, ele vai proteger. Você entendeu? Então, se eu tenho uma corrente de curto-circuito lá no meu circuito de 5 kA, um disjuntor de 65, você quer fichinha para ele, né? Até 65. Agora, se o meu circuito tivesse uma corrente, eu calculei lá uma corrente presumida de curto-circuito de 100 kA, aí esse disjuntor já não me atenderia, né? Eu ia ter que pensar em um outro disjuntor para poder me atender, tá? Só que não. Aqui é o contrário, né? Então, assim, então é isso. Para você dimensionar um disjuntor, são esses cálculos que a gente tem que fazer, né? Como é a primeira vez que eu fiz com vocês, tem que busca a tabela, volta a tabela, pode achar que às vezes fica um pouco complicado, né? Um pouco complexo. Mas depois que você fez uma vez, você vem fazendo aqui, que você vai usando as fórmulas, você tem um roteirozinho aqui, fica tranquilo. É porque pelo livro do Mamed, ele atalha muita coisa, sabe? Ele traz uns valores assim do nada e você não entende por quê, mas eu vou postar para vocês essas resoluções aqui também e esse gráfico aqui, que aí vocês vão entender direitinho como que é feito esse cálculo para a gente descobrir aí o valor do disjuntor. Beleza, pessoal? Maravilha, Então, professor. maravilha. Maravilha mesmo. Então, aí a gente para. Aqui tem as tabelinhas aqui também, né? As tabelas que eu fui jogar lá no livro do Mamed, tem aqui na apresentação. Então, a gente para aqui hoje, na parte de disjuntor, e na aula que vem, aí a gente vê essa parte de dimensionamento de fusível, né? Como que a gente vai fazer para dimensionar o fusível, tá? A gente fecha aqui hoje na parte do disjuntor. E é só a Isadora que não veio hoje, né? Eu boto lá, eu faço lá a chamada lá depois, tá? Então, vocês estão liberados aí por hoje. Quintou aí, bons estudos, né? Quem tem aula de automação, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Valeu. professor. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Obrigado.